Muitas pessoas têm visto vários conteúdos que eu tenho colocado nas redes sociais, nos meus cursos, nos meus treinamentos, têm ficado com muita dúvida quando eu falo sobre taxa de lotação. Eu falo uma taxa de lotação, às vezes eu estou explicando, olha, esse pasto aguenta 0,7 unidade animal, 0,8 unidade animal, 1 unidade animal, 1,1, 1,2. E aí falam, poxa, mas qual é o parâmetro? Como que funciona? Como que eu sei qual é a capacidade de lotação do pasto para depois fazer o cálculo de quantas cabeças colocar? Eu vou estar mostrando para vocês mais ou menos uma estimativa. É uma estimativa que eu faço sobre o que é capacidade de taxa de lotação. Não é uma certeza, mas na verdade eu olho aquele determinado pasto e eu vou mais ou menos me situar. Se aquele pasto ele é um pasto mais fraco, ele vai estar com uma capacidade de lotação mais baixa. E se aquele pasto é um pasto muito bom, ele vai ter uma capacidade de lotação muito alta. E à medida com que depois a gente vai manejando esses pastos, colocando efetivamente um lote de animais e fazendo o rodízio e trabalhando na altura correta, a gente consegue ver se aquela carga está adequada ou não. Eu parei aqui o carro na estrada justamente para pegar essa oportunidade de mostrar para vocês uma pastagem, uma fazenda na beira da estrada que eu parei. E ela é uma, se vocês olharem aqui comigo, é uma pastagem que está bastante rebaixada. Tá com um lote de vacas aqui, eu tô vendo vacas Nelore com bezerro ao pé. Eu tô hoje na região de Nova Andradina, o estado do Mato Grosso do Sul. Uma época que aqui é o período chuvoso, uma época favorável, tem chovido bastante nas últimas semanas. A maioria dos pastos, se bem manejados, teriam que estar bom nessa época. E aqui a realidade que eu estou encontrando nesse cenário que eu estou olhando aqui agora é uma pastagem rebaixada. Eu estou vendo aqui que é uma pastagem de braquiária brisanta. Olha aqui, ó. A gente consegue ver. Isso aqui é pastagem de braquiária brisanta, essas toiceiras. Lógico que deve ter uma braquiarinha, eu tô vendo um gramão aqui, alguma coisa. Eu tô vendo plantas invasoras também, que são naturais da regeneração do cerrado. Isso aqui não me assusta, tá? Isso daqui até, eu considero isso aqui uma pastagem relativamente limpa. Mas o que me chama a atenção, a leitura que eu tenho que fazer aqui nesse pasto, é que nós temos braquiária brisanta, e ela está sendo manejada errada. Então o pessoal que é responsável por essa fazenda aqui, com o seu manejo, com o seu gado, com a distribuição de lotes, ele colocou provavelmente uma carga de animais grande demais nesse pasto e não sei, talvez não faça rodízio, provavelmente igual a maioria das fazendas do Brasil. O pastejo aqui deve ser um pastejo contínuo. Então o que aconteceu? Os animais eles estão aqui surrando esse pasto, excessivamente pastejando esse pasto, e eles rebaixaram demais. Essa pastagem de braquiária brisanta, a recomendação é que ela teria que estar sendo manejada na altura 40-20 para pastos não adubados. Nossa, Marcelo, mas o que é um 40-20? 40-20 é a altura de entrada, a altura que o gado vai ter que entrar nessa pastagem. Teria que estar mais ou menos com 40 centímetros de altura. Olha a diferença do que está minha mão. 40 centímetros de altura, como se pegasse uma régua escolar, 40 centímetros de altura eu teria que colocar os animais para pastejar, 20 centímetros de altura eu teria que tirar os animais para deixar ainda um bom resíduo pós-pastejo, porque quando eu deixo esse bom resíduo, à medida que a planta, quanto mais para cima, mais a parte aérea dela cresce, mais ela coloca raízes para baixo. Quando ela aprofunda raízes, ela vai buscar mais nutrientes, ela vai buscar mais água. Então, em contrapartida, quando esse produtor rural ele rebaixa demais a planta, ele está encurtando raízes, tirando energia dessa planta, e o tempo de regeneração ele vai se prolongar muito mais ainda. Então é um problema, manejo é uma coisa muito séria. E aí, voltando ao assunto desse vídeo, se eu fosse hoje tirar esse gado aqui, ou, nossa, Marcelo, eu não tenho como tirar esse gado, mas eu tenho que deixar o gado aqui e ao mesmo tempo eu tenho que recuperar. Essa pastagem aqui é uma leitura que a braquiária brisanta, bem manejada para essa região do Brasil, ela deveria aguentar pelo menos 1 unidade animal. Só lembrando você que 1 unidade animal é uma nomenclatura internacional que a gente usa para padronizar uma estimativa de carga. 1 unidade animal, ela equivale a 450 quilos de peso vivo. Eu até brinco falando com o pessoal, eu falo assim,
450 quilos de carne que anda. Então não me interessa se é vaca, se é bezerro, se é boi, se é garrote, ou qual é a categoria animal que você quer colocar. Você pega o peso daqueles animais, divide por 450 e você vai achar equivalência em unidade animal. E essa área, ela deveria aguentar, nós estamos falando de solos aqui de média a baixa fertilidade, apesar que aqui tem braquiária brisanta, e a braquiária brisanta ela é um pouquinho mais exigente em termos de fertilidade de solo, mas ela deveria aguentar pelo menos uma unidade animal, talvez 1.1 para essa região, se fizer um manejo muito bem feito. Quando o cara começa a errar no manejo, ele vai prejudicar a capacidade de resposta das plantas e essa taxa de lotação estimada cai. Então eu queria fazer esse vídeo aqui só para mostrar para vocês que hoje, se eu fosse fazer uma recomendação aqui, chegar, vamos falar, poxa, esse cara acabou de me contratar, fala, Marcelo, eu quero a sua ajuda, eu quero a sua consultoria, igual outras pessoas que eu atendo, corrija o meu manejo aqui, que taxa de lotação que eu vou colocar aqui. Eu vou trabalhar hoje aqui com provavelmente 0,7 unidade de animais. É isso que eu quero mostrar para vocês, é como dar esse chute inicial, como falar que carga que eu ponho, como que eu faço a leitura. Eu vou baixar a taxa de lotação para 0,7, vou ficar manejando com o gado 0,6 talvez, porque esse pasto está muito rebaixado, entre 0,6 e 0,7, vou manejar o gado e vou começar a ler semanalmente a resposta de crescimento. O que é a resposta de crescimento? Se eu baixei a taxa de lotação, é menos boca que está comendo essa área. E se é menos boca que está comendo essa área, o pasto começa a subir. E o pasto começa a subir. E o que eu quero desse pasto? Qual é o meu objetivo com esse pasto? É fazer esse pasto chegar na altura 40-20. E a partir do momento que eu chegar na altura 40-20, talvez eu possa começar daí sim a mudar essa taxa de lotação de um 0,7 para 0,8 para 0,9. Você fala, ah, poxa Marcelo, mas é só 0, alguma coisa. Esse 0, alguma coisa representa muita pressão de boca em cima desse pasto. Então a grande oportunidade desse vídeo é andar aqui para falar, olha, esse aqui é o Cerrado Brasileiro, na região de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Esse cerrado, ele predomina em várias regiões do Brasil, tem esse mesmo bioma. E o que acontece? Essa daqui é a braquiária brisanta, que é uma pastagem marandu, né? Brisanta marandu, que é uma pastagem extremamente popular em grande parte do Brasil. E eu tô fazendo uma leitura dela, eu tô fazendo uma leitura do comportamento de manejo que as pessoas estão fazendo aqui, mesmo sem conhecer essa propriedade, e eu tô falando para vocês, olha, tá errado o manejo, tá super rebaixado esse pasto, provavelmente a carga tá alta demais, e se eu fosse ajustar a carga hoje, isso aqui teria que ser equalizado para próximo de 0,6, 0,7 unidade animal, para que eu consiga recuperar. Ah, e qual é o agravante para a gente finalizar esse vídeo? Se esse produtor rural em janeiro agora continuar com esse manejo errado e continuar com essa carga, continuar com essa pressão de boca em cima dessa área, ele não vai conseguir recuperar massa suficiente para a entrada do inverno. Em maio já começa a diminuir luminosidade, já começa nessa região a diminuir chuva, e depois junho, julho, agosto e setembro é um período bastante seco, e ele não vai recuperar. Essa fazenda vai ter um problema com oferta de forragens, e aí ela vai provavelmente, não sei como estão os outros pastos da fazenda, ela vai ter um problema com a produção de comida para manutenção do seu rebanho. Fica a dica, eu vou fazer vários vídeos então, mostrando assim, olha, tô parando aqui para falar o que eu acho que é a taxa de lotação que esse pasto aguenta. E aqui hoje, nesse cenário, eu não pensaria em colocar mais do que 0,7 unidade animal por hectare. Fica a dica.